Hora de acionar o nosso correspondente internacional, Ivan Kleber. Como se não bastasse, Salazar reforçou que Estados Unidos e México devem caminhar juntos na luta pela liberdade contra as ditaduras venezuelana e cubana. A gente vai então ouvir aqui o nosso querido Ivan Kleber, que já está conosco no telão e vai atualizar aqui a nossa audiência do Jornal da Oeste, segunda edição. Ivan Kleber, boa tarde, seja muito bem-vindo. Boa tarde, Geisiane, uma saudação especial a você e a toda a audiência do Jornal da Oeste, segunda edição, que nos acompanha nesta sexta-feira, dia 19. Isso mesmo, a congressista Maria Elvira Salazar, que é uma das principais aliadas ali dentro daquele núcleo latino, digamos assim, do governo Trump, do secretário de Estado Marco Rubio. A Maria Elvira Salazar, que ela coloca, então, ajuda, né, pressionar aí o México nessa questão, diante desse plano mesmo do governo Trump de retomar aí a influência no hemisfério ocidental. E por que ela justamente vai para cima do México? E eu não me surpreenderia se daqui a alguns dias ela fizesse algum tipo de pressão semelhante ao Brasil. Nós sabemos que as ditaduras da Venezuela e de Cuba se sustentam porque uma ajuda a outra, né? Cuba ajuda com inteligência, com, enfim, com know-how, expertise já, né, mais consolidado como uma ditadura, e a Venezuela, em contrapartida, com recursos financeiros. E, em paralelo a isso, nós temos México, nós temos Colômbia e nós temos Brasil. E justamente esses três países é que dão uma certa sustentação diplomática, né, a essas duas ditaduras. Inclusive, nós tivemos recentemente a notícia que se espalhou da ida do ministro das Relações Exteriores do Brasil, Joesley Batista, até a Venezuela. Perdão, ele não é ministro das Relações Exteriores. Um ato falho aqui, Geisiane. Obviamente que estou sendo irônico, não é? Mas seria interessante a Maria Elvira Salazar pressionar, por que não, o Joesley Batista também, não é mesmo? Vamos deixar o Mauro Vieira um pouquinho de lado. Agora, não foi só nessa questão do combate ao terrorismo que Maria Elvira Salazar pressionou o México. Ela fez uma publicação muito interessante em suas redes sociais, especificamente no X, onde ela vai na questão dos mais médicos. Lembra, Geisiane, daquele programa Mais Médicos? Pois é, ela disse aqui o seguinte: é um fato, o México está participando da escravidão moderna importando médicos cubanos. 108 milhões de dólares foram diretamente para o regime de Castro, enquanto 3 mil médicos cubanos são forçados a trabalhar no México. Na minha audiência de ontem, perguntei como podemos permitir isso, quando viola tão descaradamente as proibições da USMCA sobre o tráfico de pessoas e o nosso acordo de livre comércio. Então, são vários os argumentos que a Maria Elvira Salazar traz em mãos aí para pressionar, não é, o governo do México, da Cláudia Sheinbaum, e também ela aborda essa questão do Mais Médicos, lembrando que durante esse ano o secretário Rubio, dando continuidade ao que já foi implementado na primeira administração do governo Trump, lá atrás, né, no primeiro mandato, de tentar, de alguma maneira, coibir que os países continuem com esse programa que ficou conhecido no Brasil como Mais Médicos. Nós tivemos autoridades brasileiras sendo sancionadas, então, na continuação desse programa lá da primeira administração Trump. E agora, a Maria Elvira Salazar, então, lembra que o México, além desse apoio diplomático, também traz um apoio financeiro ao regime cubano. E também tem toda a questão, aí, como a Maria Elvira Salazar muito bem lembra, relacionada ao tráfico de pessoas, exploração, enfim, como ela bem definiu, escravidão moderna. Geisiane. Ivan Kleber, você mencionou aí os irmãos Batistas, né? Batista, a gente não sabe no papel, né? Porque na prática eles estão sendo, sim, os relações internacionais, o Itamaraty. Ivan Kleber, vou trazer aqui à tela os nossos analistas políticos, Serrão. Estamos com o nosso queridíssimo correspondente internacional, Ivan Kleber. Sua pergunta. Grande Ivan Kleber, o México está sendo pressionado aí para atuar de verdade na guerra contra o narconegócio e também para parar de dar essa ajudinha a Cuba. Mas nesse conflito entre Maduro e Estados Unidos, ou dos Estados Unidos contra o Maduro, entra agora um componente novo, a China. China declarando apoio a Maduro. Como é que os Estados Unidos estão recebendo esse apoio do Xi Jinping e como isso pode ser um grande problema para uma eventual ação militar norte-americana por lá? Será
Será que na Venezuela tem equipamentos bélicos chineses que podem ser descobertos de repente se essa briga estourar de verdade? Olá, Serrão, sempre uma alegria estar aqui com você no Jornal da Oeste, segunda edição. Olha, o principal equipamento que o Maduro vem utilizando, aparentemente, ultimamente, é o TikTok, né? Que ainda é chinês e como a gente consegue ver nas imagens que a nossa direção gentilmente disponibiliza, ele tem usado isso como uma arma de propaganda. Embora a gente possa dar risada aqui do Maduro dançando Macarena, El Chan, não sei o que ele está dançando ali, isso aí é uma propaganda, né? Como os Estados Unidos receberam? Bom, a gente já teve a resposta recentemente, que foi justamente a publicação do Plano Nacional Estratégico, né, relacionado aí ao que o pessoal está chamando de Doutrina Monroe 2.0, ou enfim, a atualização da Doutrina Monroe, que visa justamente diminuir a influência da Rússia e da China no hemisfério ocidental. Nós, inclusive, abordamos essa questão no programa de Leste a Oeste, que vai ao ar aqui às sextas-feiras, na Revista Oeste, né, às 18h30, comigo, Ana Paula Henke, o Bernardo Kister e o Flávio Morgenstern. Essa pode ter sido uma jogada antecipada já dos Estados Unidos. Esse apoio diplomático da China à Venezuela, Serrão, ele foi amplamente previsível. Ele foi previsível, era previsível, melhor dizendo, né? Então, na equação militar, com certeza, as autoridades americanas, o Pentágono, enfim, eles já levaram isso em conta. Agora, a gente precisa destacar um ponto extremamente importante aqui. Equipamentos militares, além do TikTok, muito provavelmente a China já enviou à Venezuela. Não será suficiente. Se, de fato, os Estados Unidos optarem por uma opção militar na Venezuela, não será esse equipamento que a China já disponibilizou para a Venezuela o suficiente para impedir que esse ataque tenha êxito. A gente não sabe também qual será a natureza desse ataque. Agora, nos bastidores, aí sim, a China pode, de alguma maneira, estar tentando pressionar aí o governo Trump para evitar esta ação e de encontrar aí um caminho diplomático. Caminho diplomático esse, Serrão, que pode passar, inclusive, pelo presidente Lula. Ontem, o Lula declarou que ele vai tentar um contato com Trump antes do Natal para falar sobre a questão da Venezuela. É algo que a gente precisa levar em consideração. Eu não sei quais cartas na manga tem o Lula para negociar em favor da Venezuela, mas uma coisa que fica muito bem clara, muito bem escancarada, Serrão, e a nossa audiência vai concordar comigo. Tanto no caso do México, quanto no caso do Brasil, Lula e Sheinbaum, ambos são de partidos associados ao Foro de São Paulo. Não podemos esquecer isso. México e Brasil contam justamente com esse apoio da China para a manutenção de um regime, o regime de Nicolás Maduro, que é um dos cernes ali principais da manutenção do Foro de São Paulo, em um momento, como a Branca Nunes bem nos lembrou, a diretora da Revista Oeste, né, que a gente tem inclusive essa matéria essa semana na revista sobre esse abraço azul que a direita está dando na América Latina, e nesse sentido, então, é crucial para o Foro de São Paulo a manutenção do regime de Nicolás Maduro na Venezuela. Gesiane, eu devolvo para você. Gostou do conteúdo que viu por aqui no canal da Revista Oeste? Compartilhe e deixe o seu like.